Preste bem atenção na narrativa, a leitura da palavra de Deus. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus como oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis para que a sua mão se não tira de vós, porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos temores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra. Porque, pois, endurecerias o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haveres tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro. Seus bezerros levá-los-ei para casa. Então, tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, mete num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai, se subir pelo caminho do seu território a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E, se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. Então fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com crias e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até ao território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas do Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, e em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrón no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa, por Asdod, Gaza, outro por Asquelon, por Gate, outro por Ecrón, outro. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, até este dia está no campo de Josué, o Bet-Semita. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles.
Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo, e para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Amém. Palavra de Deus que lemos. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse privilégio, aqui a Tua igreja, podendo ler a Tua palavra, Senhor, e estamos aqui pedindo a Ti a Tua iluminação, que o Teu Santo Espírito nos ajude em nossa fraqueza, que o Senhor possa falar conosco, nos instruir. Ajuda-nos a não apenas entender a Tua palavra, Senhor, mas crermos nela e nos entregarmos ao Senhor em resposta à Tua palavra, com o coração quebrantado, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todo ser humano é religioso por natureza. A expressão bíblica que demonstra bastante isso é aquela de Paulo em Atenas, quando ele, vendo tantos e tantos ídolos na cidade, diz: em tudo vos considero justamente acentuadamente religiosos. Calvino chamava esse tipo de relação de senso do divino. Era chamado sensus divinitatis. A expressão é que no coração de todo homem está impresso justamente um anseio por Deus, um vazio que somente Deus pode preencher. E esse senso do divino que existe em todo o coração é o que faz com que as pessoas busquem as respostas. E na falta de Deus, em não conhecerem o Deus verdadeiro, eles fazem ídolos para si. O coração do homem justamente é esta fábrica de ídolos. Quando nós lemos os textos do Antigo Testamento, nós vemos isso acontecendo não apenas entre aqueles que não faziam parte do povo de Deus, mas vemos isto acontecendo bastante também dentro do próprio povo de Deus, dentro do próprio Israel, como aqui nós vemos no Antigo Testamento e vemos aqui no texto de 1 Samuel. Os filisteus, povo que não conhecia Deus, que tinham seus deuses também, que adoravam os seus deuses, tendo eles a arca da aliança do Senhor, achavam que haviam, por isso, vencido Israel e trazido uma grande vergonha a Israel. Mas eles não contavam com o próprio Senhor, com o próprio Deus. E o que acontece lá nos filisteus, nós aprendemos nos capítulos anteriores, é que o Senhor envia muitas e muitas pragas. Os filisteus estavam sofrendo males desde que a arca da aliança foi roubada e estava lá na casa do deus Dagon, no meio dos filisteus. Agora eles buscam respostas para isso. Os idólatras buscam respostas para os seus anseios, até mesmo os ateus, aqueles que dizem não acreditar em Deus, buscam respostas para os seus problemas e diante das tragédias que passam nesta vida. Nós estamos aqui numa parte do texto de Samuel, os capítulos 4 a 7, em que nós encontramos de uma forma mais evidente
evidente a arca da aliança do Senhor. Esse é o grande tema, justamente aqui nos capítulos 4, 5, 6 e 7. Na literatura bíblica do Antigo Testamento, esses capítulos eles são organizados de uma forma poética em uma coisa chamada de quiasmo. Nesse quiasmo há uma correlação de ideias que são trabalhadas desde o capítulo 4 até o capítulo 7. Essas ideias elas são organizadas de forma espelhada, ou seja, a primeira combinando com a última, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima e uma ideia central ao meio. Se você quiser olhar, por exemplo, no capítulo 4, nós vamos encontrar nos versos de 1 a 11, o povo de Israel perdendo a batalha. E também vamos encontrar no capítulo 7, nos versos 3 a 17, agora Israel vencendo a batalha. Olha o paralelo, Israel perde a batalha, Israel vence a batalha. No capítulo 4, versos 12 a 22, a arca vai para os filisteus. No capítulo 7, versículos de 1 a 2, a arca permanece em Kiriat Jearim. No capítulo 5, nós encontramos a arca pesando sobre os filisteus, a mão do Senhor pesando sobre os filisteus. A arca pesa sobre a Filístia. E no capítulo 6, versículos 19 a 21, nós encontramos a arca pesando sobre Israel. Porque também o povo de Bet-Semes não soube lidar biblicamente com a arca da aliança do Senhor. E qual é o centro, a grande ideia que está central a esse texto? É justamente a arca da aliança retornando, saindo dos filisteus. Essa é a ideia central dos capítulos 4 ao capítulo 7. E é interessante que na narrativa bíblica, na providência do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, nós vamos encontrar aqui Samuel nos conduzindo do Icabô ao Ebenezer. Porque no capítulo 4, a grande expressão é essa, Icabô, foi-se a glória de Israel. Mas no capítulo 7, a grande expressão é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, que nós estudaremos no próximo sermão. Para os filisteus, a arca da aliança, que parecia uma grande vitória, não foi tão grande assim. Porque quando estava na casa do deus Dagon, Dagon tombou, ele caiu, literalmente, não conseguiu ficar em pé. Nós sabemos que Dagon não existe, era apenas uma estátua, só há um único Deus vivo e verdadeiro. Depois disso aconteceu, muitos males afligiram o povo. Tumores, muito provavelmente, e alguns comentaristas falam de pestes relacionadas a ratos, certo? Por isso que eles enviam justamente tumores de ouro e ratos de ouro, como se Deus aceitasse esse tipo de sacrifício. Os filisteus não conseguiram, irmãos, lidar com este Deus Santo. Os filisteus não conseguiram lidar com este Deus Santo. Mas também nós lemos que o povo de Israel, o povo de Deus, também não soube lidar com este Deus Santo. É por isso a pergunta que lemos: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus Santo? E nós veremos isso aqui na narrativa em 3 partes. Eu quero pensar com os irmãos numa temática bem simples. Este Deus Santo.
e a gente tem como verso principal o verso de número 20, mas eu quero resumir a isso. Este Deus Santo. E veja que na primeira parte do texto, os filisteus descobrem que ninguém pode desafiar o Deus Santo. Os filisteus penaram para descobrir isso. Nós encontramos os versos de 1 a 12. Depois, Bet-Semes, que é Israel, é o povo de Israel, Bet-Semes descobre que ninguém pode tratar o Deus Santo com irreverência. Ninguém pode tratar Deus com irreverência. A gente vai ver isso nos versos 13 a 21. E nos 2 versículos do capítulo 7, nós encontramos Kiriat Jearim descobre que somente a fé pode permanecer diante de um Deus Santo. Nós lemos um texto muito grande, palavras difíceis, povos que não são tão comuns aos nossos ouvidos, não é? Mas o texto tem 3 movimentos, 3 cenários muito simples. O primeiro é o Deus Santo confrontando os inimigos. A questão aqui é os filisteus. Este é o primeiro cenário. O segundo é Deus disciplinando o seu próprio povo, Bet-Semes. E o terceiro cenário, em Kiriat Jearim, é quando finalmente encontra-se um lugar onde a presença de Deus é recebida com reverência. E ali ela permanecerá por 20 anos na região de Kiriat Jearim. Vejamos a primeira parte do texto, não vou ler novamente os versos de 1 a 12, mas perceba o que aconteceu ali na terra da Filístia. 7 meses os filisteus foram desafiados na presença de um Deus Santo. Virou um pesadelo nacional. Eles achavam que era uma grande vitória, se tornou um pesadelo nacional. Dagon não conseguia ficar em pé, tumores, ratos pela cidade, doenças, morte alcançando muitas e muitas famílias. E então o povo da Filístia, como encontramos aqui no verso de número 2, o cerne dessa primeira parte, eles chamam os sacerdotes lá dos filisteus, os adivinhos, e eles dizem assim: o que é que nós faremos da arca do Senhor? O que é que nós podemos fazer com isso? Dizem-nos, façam-nos saber como é que nós vamos devolver a arca do Senhor de volta a Israel. É essa pergunta que vai desenvolver justamente todo o plano e toda a estratégia. E que é até interessante, porque parece que os filisteus estão percebendo que de fato o Deus de Israel é um Deus santo. Mas eles não conhecem a verdade. Eles estão ali tateando no escuro. Mas eles têm algumas percepções que são verdadeiras. Eles reconhecem que existe culpa pelo pecado, que o pecado gerou a ira de Deus. Então eles reconhecem que Deus está irado. Eles reconhecem que é necessário uma oferta para que esta culpa seja resolvida. Eles, inclusive aqui, eles resolvem dar glória ao Deus de Israel. E eles até exortam-se uns aos outros, dizendo assim: não endureçam o coração como fizeram os egípcios. Por que vocês vão endurecer o coração igual os egípcios e Faraó endureceram? Vocês não lembram o que aconteceu lá com o Egito, como o povo endureceu o coração? Ao mesmo tempo, uma grande ignorância. E tudo isso se dá, irmãos, por causa, e o que explica melhor isso, é uma distinção que nós encontramos na teologia reformada, que nos ajuda muito. Essa distinção, ela é chamada de revelação geral e revelação especial. Na revelação geral,
Deus se dá a conhecer por meio da natureza, das obras da criação, da sua providência e até na consciência humana. Em algum nível, há um senso do divino no coração do ser humano que faz com que eles tenham justamente essa percepção. Todo ser humano sabe, em algum nível, que existe um Deus, que este Deus é santo e que há uma culpa que precisa ser resolvida. Meus irmãos, todas as religiões do mundo e todas as filosofias deste mundo, elas giram em torno dessa questão. Porque eles estão tateando no escuro, procurando a verdade que não pode ser revelada plenamente na criação e nem na consciência humana. Essa distinção, ou seja, a revelação geral, ela carece da revelação especial. A revelação especial diz respeito à palavra de Deus. E é por meio da palavra de Deus que nós aprendemos como um homem pecador pode ser reconciliado com Deus. E aqui os filisteus fracassaram nisso, porque por meio da revelação geral eles tiveram percepções, mas eles não buscaram a verdade. Eles podiam talvez buscar até um sacerdote no meio de Israel, uma família levita no meio de Israel, para saberem o que eles poderiam fazer, mas eles não fizeram isso. Eles buscaram seus próprios sacerdotes e bolaram uma estratégia bem estranha, bem diferente, bem exótica, não é? Vamos lá, vamos colocar então tumores e ratos de ouro de volta com a arca, como presentes para acalmar, aplacar a ira deste Deus Santo. E vamos colocar a arca da aliança numa carroça com vacas que acabaram de dar cria, e ninguém vai levar essas vacas. Não vai ter ninguém guiando essas vacas, elas vão sozinhas com os carros levando a arca da aliança do Senhor. O que eles fazem é justamente um tipo de teste, uma superstição, porque eles falam assim: se estas vacas que acabaram de dar cria, elas não voltarem para o seu bezerrinho, é porque realmente Deus está por trás de tudo isso e está guiando tudo isso. Porque o normal é que uma vaca que acabou de ter os seus bezerros não saia de perto dos seus bezerros. Então vão vacas que acabaram de dar cria, elas vão levar a arca da aliança do Senhor, e eles provam a Deus dizendo: se essas vacas forem de fora o caminho que elas tinham que tomar para chegar em Israel, não é? Então, se essas vacas forem de fato para Israel, é porque Deus está por trás de tudo isso. O problema, irmãos, é que a culpa do pecado não pode ser removida por nada neste mundo, a não ser a redenção em Cristo Jesus. O problema é que a culpa do pecado, ela não tem outro caminho a não ser por meio do sacrifício de Cristo. Essa história nos lembra também o que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva caíram, desobedeceram a Deus, estavam ali cegos e resolveram colocar sobre si folhas de figueira. Quem sabe, com aquelas folhas de figueira, a culpa do pecado, a vergonha do pecado pudesse ser extirpada, resolvida completamente. E o Senhor, quando vai ao encontro de Adão e Eva, diz a eles: não é por aí. Precisa haver um sacrifício. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ali no Jardim do Éden, o próprio Deus faz sacrifícios.
e cobre a vergonha do pecado de Adão e Eva com vestimentas de pele. Os filisteus não conheciam essa história, eles não conheciam a redenção por meio da palavra de Deus, a lei do Senhor, os sacrifícios ali no antigo Israel, justamente ainda apontando para um Cristo que ainda viria. Os filisteus não conheciam nada disso. Mas eles bolaram essa estratégia e Deus, na sua misericórdia e conforme a sua soberania, mesmo por meio de caminhos esquisitos, resolve dizer para o povo da Filístia que realmente era ele que estava por trás de tudo aquilo. As vacas são guiadas a Israel, elas chegam a um território chamado de Bet-Semes, e os filisteus ficaram super felizes porque a Arca da Aliança foi embora. Eles ficaram super felizes porque o problema deles tinha sido resolvido. Eles tinham se livrado do castigo de Deus. Voltam felizes para casa e deixaram a Arca da Aliança do Senhor e a presença de Deus irem embora da sua terra, de volta para Israel. Mas ela foi parar em Bet-Semes, e essa é a segunda parte do texto. Bet-Semes descobre que ninguém pode tratar o Deus Santo com irreverência. Ela entra em Israel, o território é Bet-Semes. Alguns homens estavam justamente no campo cegando o trigo e viram a Arca da Aliança vindo nas carroças lá com as vacas, ficaram felizes, se alegraram e cometeram logo um equívoco. Eles sacrificaram as vacas ao Senhor, coisa que a lei de Deus diz para não fazer, não ensina, não é assim que deveria ser feito. Os sacrifícios não eram vacas, porém touros. Sacrifícios são apresentados ao Senhor, eles trazem a Arca da Aliança do Senhor. Mas essa alegria também ela dura muito pouco. Eles estavam ali celebrando, mas durou muito pouco, porque além deles terem sacrificado as vacas, alguns olharam para dentro da Arca da Aliança do Senhor. Outro equívoco que o povo de Israel fez. E neste equívoco morreram 70 homens. Veja, esse número, alguns manuscritos do Antigo Testamento divergem quanto a este número. Alguns trazem milhares, talvez 35.070. E os comentaristas ficam assim confusos a respeito desse número. É traduzido para a gente, e essa talvez seja a versão a versão majoritária, não é? De que 70 homens ali morreram de uma vez. Talvez tenham sido muito mais do que 70 homens que tenham morrido ali de uma vez, porque eles resolveram olhar para dentro da Arca da Aliança do Senhor. E o mesmo Deus que havia pesado a sua mão sobre os filisteus, também pesou a sua mão sobre o seu povo, o povo de Israel. Ora, se os filisteus quebraram o primeiro mandamento por não conhecerem e não reconhecerem o único Deus, o povo de Israel quebrou o segundo mandamento por não adorarem a Deus de forma bíblica. Entenda o que aconteceu aqui em Bet-Semes. Levitas, o povo de Israel que conhecia um pouco mais, que poderia conhecer ainda mais e buscar ajuda e orientação bíblica, não adorou ao Senhor de forma bíblica. Cometeram 3 grandes erros, como já falei: sacrificaram vacas. Eles sacrificaram vacas, o primeiro. O segundo, colocaram a Arca da Aliança em um monte para que fosse visto.
E aqui o sentido do texto é justamente assim, uma pedra alta para que todos pudessem ver a arca e que a arca estava com eles, algum tipo de orgulho por causa daquilo, e por fim olharam para dentro da arca da aliança. E então eles estão agora fazendo essa pergunta que aparece nos versos que a gente está trabalhando aqui, de número 13, perto do 19, quando eles falam justamente: o Senhor fez um grande morticínio no nosso meio. O Senhor nos feriu. E eles dizem no verso 20: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo, e para quem subirá desde nós? O povo de Israel, irmãos, pecou por não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Você sabe que este versículo está na Bíblia, em João. Pecaram. Também Mateus, o Senhor Jesus Cristo falou: errais não conhecendo as Escrituras. Este é o grande erro do povo de Israel, do povo de Deus. E não é assim também nos meios evangélicos. Não poderíamos também pensar desta forma no nosso meio. Como a igreja evangélica, por não conhecer as Escrituras sagradas, se deixa levar por qualquer vento de doutrina que aparece, e largam mão da Bíblia, e largam mão também de adorar a Deus como Deus nos ordena. 1 Coríntios capítulo 11, sobre a ceia do Senhor. O texto nos diz que irmãos que estavam participando da mesa do Senhor indignamente, que não discerniam o corpo e o sangue, muitos estavam doentes, muitos estavam morrendo em Corinto, porque a mão do Senhor pesou sobre a sua igreja. Não aconteceu isso também em Jerusalém, em Atos, quando Ananias e Safira tentaram enganar o Senhor e Deus pesou a sua mão? Porque hoje em dia nós achamos que esse tipo de coisa só acontece no Antigo Testamento, lá atrás. Não são coisas que acontecem mais hoje. Mas o fato, irmãos, é que Deus, Ele pesa a sua mão quando nós não o tratamos com a devida reverência, não o reconhecemos com a devida soberania, e pecamos por não conhecermos as Escrituras, e muitas vezes quebramos não só o primeiro mandamento, mas quebramos o segundo mandamento. O que o segundo mandamento requer de nós, irmãos, é que nós adoremos ao Senhor conforme a Bíblia nos ensina e não de acordo com a nossa própria imaginação. Vamos fazer isso para ter mais gente na igreja. Vamos fazer alguma coisa para chamar a atenção da cidade, para que as pessoas venham para o culto. Vamos fazer esse tipo de coisa no culto que está na moda, todo mundo está fazendo. É interessante como isso acontece nos dias de hoje, que o primeiro pintor que entrou neste lugar aqui, que hoje é um templo, antes era um boxe crossfit, primeiro pintor que entrou aqui, do primeiro orçamento, quando ele entrou aqui, acho que em 2 minutos, a primeira frase que ele disse foi: pastor, essa parede aqui é preta, né? É a referência, é a parede preta, é a iluminação, é o som, é o culto, é aquela coisa. Eu disse: não, aqui é diferente, aqui é você branca mesmo. Veja como é a referência. Nós lidamos com o culto como se fosse uma coisa qualquer. A pregação é uma conversa, não é Deus falando com a sua igreja.
Meus irmãos, o segundo mandamento nos proíbe não apenas o uso de imagem, mas adorarmos a Deus de uma maneira não prescrita na sua palavra. E se o povo da Filístia errou quebrando o primeiro mandamento, o povo de Israel errou quebrando justamente o segundo mandamento. E por causa disso, pelo menos 70 homens morreram de uma vez. E eles agora estão tentando lidar com isso. Como poderemos estar na presença de Deus? Este Deus que é santo. E então o povo de Israel resolveu fazer a mesma coisa, imagine. Os filisteus lançaram a Arca da Aliança, que era um símbolo, um sinal da presença de Deus, para fora da cidade. Tem que ir embora daqui. O povo de Israel resolveu fazer a mesma coisa. Parece engraçado, mas é trágico, porque o que eles fizeram foi a mesma coisa. Ao invés de fazer um autoexame, de se arrependerem, de buscarem ao Senhor, quando ouviram, como acontece muitas vezes hoje em dia, quando ouvimos uma palavra mais confrontadora, uma pregação mais pesada, mais forte, não, aquela igreja trabalha de uma forma, vou procurar outra mais light. Então, o povo resolveu fazer isso, o mesmo que os filisteus. Manda a Arca da Aliança embora daqui. Não há autoexame. Ninguém olha para o próprio coração, ninguém busca o Senhor em arrependimento, ninguém busca a palavra de Deus por orientação, simplesmente a arca e a presença do Senhor também não podem ficar no arraial do povo de Deus, Israel, que era Bet-Semes. Então eles enviam para um outro lugar. E essa terceira parte do texto, que é curioso, porque ela chega a Kiriat-Jearim. Kiriat-Jearim estava dentro do território de Israel. E o que nós encontramos em Kiriat-Jearim é um povo que recebe pela fé, porque somente pela fé nós podemos permanecer diante deste Deus Santo. Kiriat-Jearim estava dentro daquele território de Israel, contudo, era uma cidade gibeonita. E essa história ela é muito grande para eu poder contar aqui, mas você pode encontrar lá em Josué capítulo 9. E veja como o Senhor, na sua providência, vai tecendo a história, porque é uma história lá de Josué, capítulo 9, ela aparece agora aqui em 1 Samuel, capítulo 7. Os gibeonitas enganaram o povo de Israel, fizeram algo que era chamado de estratagema. Eles enganaram o povo de Israel e por causa disso permaneceram vivos e na sua terra e trabalhavam ali como escravos de certa forma. Eles cortavam madeira e eles levavam água para o tabernáculo. Este era o trabalho dos gibeonitas no meio de Israel. Eles não pertenciam originalmente ao povo da aliança. Eles eram estrangeiros, eles estavam debaixo do juízo de Deus, mas eles fizeram todo esse engano e Josué, por não ter consultado o Senhor, se deixou enganar e todo o povo de Israel também foi enganado pelos gibeonitas. E agora a Arca da Aliança foi parar justamente entre os gibeonitas, estrangeiros, gentios, aqueles que não eram judeus de nascimento, não faziam parte da comunidade da aliança no Antigo Testamento, por descendência, mas faziam por meio da fé. Porque ali em Kiriat-Jearim, o povo recebe a Arca da Aliança com temor e reverência. E ali ela ficou por pelo menos 20 anos, como diz aí o verso de número 2. Passaram ali pelo menos 20 anos. E a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor.
Os comentaristas falando sobre esse texto nos dizem justamente: o povo de Kiriat Jearim confiou na graça de Deus, acatou com humildade a palavra de Deus, creram pela fé naquilo que eles estavam vendo na presença de Deus, a arca da aliança do Senhor, e tiveram o privilégio de abrigar a arca da aliança até os dias de Davi, quando a gente vai ver em 2 Samuel capítulo 6, quando Davi é que vai levar a arca da aliança para Jerusalém. Meus irmãos, o que nós encontramos nessa terceira parte do texto é Deus nos mostrando que o seu verdadeiro povo não é definido apenas por questão de descendência, mas pela fé. É o povo que crê na aliança do Senhor e se submete ao seu senhorio. A arca fica ali 20 anos, pelo menos. Ficou mais, na verdade. Mas esses 20 anos é um tempo de silêncio, é um tempo de lamentações, é o tempo do ministério de Samuel também. Até quando a gente vai encontrar as próximas cenas aqui, os filisteus serão derrotados, o povo pedirá um rei. Samuel está crescendo e se fortalecendo para exercer o seu ministério enquanto juiz, como também profeta e sacerdote no meio do povo de Israel. O povo apresenta as lamentações diante do Senhor nestes 20 anos de silêncio aparente, enquanto Deus está preparando Samuel para trazer a palavra de Deus de volta a Israel. É justamente o que nós encontraremos na próxima semana, o verso de número 3, quando o texto começa dizendo assim: se é de todo o vosso coração que vos voltais ao Senhor, então tirem os deuses de diante de vocês, se arrependam de todo o coração e preparem o coração para servir somente ao Senhor, e Deus livrará vocês das mãos dos filisteus. A grande pergunta, irmãos, que nós encontramos neste capítulo 6 e o início do capítulo 7, ela perdura até hoje. Quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? Quem de nós poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? Não é isso que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos perante o Senhor, no dia do Senhor, no culto ao Senhor, este Deus santo. E nós sabemos que em nós não há nenhuma suficiência, porque nós não temos nada em nós mesmos para apresentarmos ao Senhor. Não há mérito em nossas obras, não há poder nas nossas mãos. Nós só podemos estar perante o Senhor, este Deus santo, por causa do sacrifício de Cristo Jesus, que derramou o seu sangue naquela cruz de uma vez por todas. Aquilo que o povo de Israel conhecia apenas como sombras, e que nós podemos conhecer completamente, porque a redenção, ela aconteceu no tempo e no espaço. Jesus Cristo veio ao mundo, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, e 40 dias depois Ele foi assunto aos céus, onde está à direita do Pai, intercedendo pelos santos. A Arca da Aliança, ela apresentava exatamente isso. Era essa a ideia da Arca da Aliança. Dentro dela havia as tábuas da lei, os 10 mandamentos, dentre outras coisas, o maná também, a vara de Arão, sacerdote. Mas havia ali os 10 mandamentos do Senhor. Em cima, na sua tampa, um propiciatório.
onde uma vez por ano o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos e derramaria sobre aquele propiciatório o sangue de um cordeiro sem defeito, para a remissão dos pecados do povo de Israel. Quando Jesus Cristo veio, nós não precisamos esperar que um sumo sacerdote faça isso, porque ele já foi o sumo sacerdote que fez isso de uma maneira tão poderosa que o véu se rasgou e nós podemos entrar no Santo dos Santos por causa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos apresenta isso em Romanos, no capítulo 3. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. O mesmo propiciatório que estava em cima da arca da aliança do Senhor, Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, porque na cruz Cristo suportou a ira que os filisteus não conseguiram suportar nem um pouquinho, que o povo de Israel também não conseguiu suportar nem um pouquinho de nada. Cristo suportou naquela cruz a ira que nós merecíamos. Meus irmãos, o peso da glória de Deus esmagou Jesus na cruz a ponto dele morrer. A vida saiu completamente e a Bíblia nos diz: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, para ele dar a vida em resgate de muitos. Que nós podemos, irmãos, não é dar uma resposta à arca da aliança, nós não temos mais, ela foi perdida na história, nós não precisamos mais. Não precisamos também fazer o culto como era no Antigo Testamento, mas o que nós precisamos, irmãos, hoje é dar também uma resposta a Cristo. E essa resposta ela só pode ser dada por meio da fé e do arrependimento. Crermos no Senhor e nos arrependermos do nosso pecado. Porque todo aquele que está unido a Cristo pela fé não está mais debaixo da ira de Deus. Todo aquele que está unido a Cristo pela fé está debaixo do sangue do Cordeiro. E somente aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro é que podem permanecer perante este Deus Santo, na presença deste Deus Santo. Por isso, não tente resolver o problema do pecado do seu próprio jeito. Não tente resolver a culpa do pecado da sua maneira. Veja, você pode fugir até para longe, mas nada vai fazer você resolver a culpa do pecado, a não ser Cristo, o sangue de Cristo. Não tente resolver da sua própria maneira, do seu próprio jeito, porque a gente fazendo isso, a gente vai estar apenas desfrutando da ira de Deus, pesando a sua mão sobre nós. Não endureça o coração quando Deus fala com você, arrependa-se diante do Senhor. Entenda que Deus se importa não apenas com o culto que acontece, mas também com a maneira como ele acontece. E nós não podemos prestar culto a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Há princípios, há preceitos bíblicos que nos ensinam como nós devemos adorar ao Senhor. Também não banalize as coisas de Deus. Às vezes nós nos acostumamos com o sagrado, entramos no culto a Deus como se estivéssemos entrando em um shopping center. De qualquer forma, de qualquer maneira, sem entender que nós estamos aqui como igreja na presença de Deus.
Não se acostume com o sagrado, não banalize as coisas santas. A palavra é santa, os sacramentos são santos, o dia do Senhor é santo, o culto a Deus é santo. Meus irmãos, não é porque os elementos têm algum poder em si mesmo, mas porque nós estamos perante este Deus Santo. E que o Senhor procura de nós, irmãos, é um povo que o busca pela fé, com submissão, com o coração quebrantado e em obediência ao Senhor. Diante de um Deus Santo não há outra coisa a fazermos senão apresentarmos a Ele o nosso coração quebrantado, arrepender-se dos nossos próprios pecados e vivermos na presença de Deus, desejando a santidade de Deus, a presença de Deus, nos humilhando diante da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. Vamos fazer isso agora. Peço que você baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos buscar a Ele. Estamos diante deste mesmo Senhor, este Deus Santo. Vamos orar ao Senhor.